Hoje, Santa Ceia do Senhor, um dia atípico, né? Toda Santa Ceia a gente fica com uma expectativa muito grande. Porque eu não sei você, mas quando chega o culto de Santa Ceia, meu amado, todos os cultos são uma bênção. Todos os cultos, todo domingo que nós estamos aqui, nas quintas-feiras, tem sido assim um derramar de Deus mesmo. Deus tem falado tremendamente aos nossos corações. Mas quando se trata do culto da Santa Ceia, se trata de uma ligação mais profunda que nós temos com Deus. Porque ali você pode ver que Jesus não estipulou que dia que nós teríamos que adorar ou prestar culto a Deus. Todo cristão que se preze, a vida dele já é um culto a Deus. A vida dele tem que ser um culto a Deus. O andar, o falar, o respirar, o estar na presença de Deus tem que ser um culto a Deus. Mas quando chega esse culto aqui, de Santa Ceia do Senhor, é um culto que o próprio Jesus abriu uma agenda ali no seu ministério para concretizar a obra que ele queria fazer, o ensinamento que ele queria dar aos discípulos, para nós entendermos hoje a responsabilidade de nós participarmos da ceia do Senhor. Eu quero que você entenda hoje, querido, que o culto de Santa Ceia, ele tem que ser, na verdade, um alimento mesmo, onde você vem se abastecer para mais 30 dias de luta. Onde para que você venha ali comer deste pão, beber desse suco que representa o sangue, para que você possa vencer mesmo as tentações, as lutas. É através do culto da Santa Ceia que nós nos fortalecemos. Tem uma passagem na Bíblia que Elias, ele precisava andar a um determinado lugar, e Deus ali enviou o corvo para alimentar, e ele comeu daquele pão, e bebeu daquela água que Deus enviou, e você sabe que aquele pão e aquela água fez com que ele andasse 40 dias sem comer. A palavra fala isso. E Elias andou 40 dias no deserto, a busca para ter um encontro, para falar com Deus, justamente pelo alimento que Deus tinha enviado para ele. Então, trazendo hoje para o reino espiritual, a Santa Ceia do Senhor é algo que eu e você temos que priorizar muito nas nossas vidas, como cristão. Todo cristão, meu amado, que ama ao Senhor, que adora ao Senhor, quando acorda e sabe que hoje é o dia da Santa Ceia, seja o primeiro domingo, seja o segundo, seja o terceiro domingo, seja todos os domingos, mas todo cristão que sabe que ele tem ali um laço com a sua igreja, uma aliança com a sua igreja local, ele sabe que ele vai estar com a sua igreja no culto da Santa Ceia do Senhor, ele tem que buscar algo mesmo de Deus. Às vezes nós tomamos a ceia do Senhor de uma forma muito displicente das nossas vidas. Às vezes tomamos para mostrar para as pessoas, pastor, eu vou tomar porque senão o senhor vai achar que eu estou em pecado. Você está se enganando, meu amado, a você, e não vai me alegrar nenhuma forma você tomando para poder querer mostrar que você está tomando. Por isso que eu quero que você hoje deixe a palavra falar com você, porque ao término nós vamos estar aqui concretizando, tomando dessa ceia do Senhor, aonde eu acredito que isso vai ser um remédio, vai ser saúde para o seu corpo, vai ser o sangue de Jesus te purificando, te lavando, te colocando você numa postura mesmo de um crente saudável, um crente que cresce, um crente que caminha na presença do Senhor. Amém, querido? Então, é desse culto. E esse culto é um culto que eu aprendi uma coisa com Deus. Eu não sei como começa. Ele sabe como termina. Eu tenho aprendido isso com Deus. Então, o que eu quero, que tenho te pedido para a igreja todas as vezes, é simplesmente isso. Que você abra o seu coração. Que você reflita hoje a sua vida. Que ao participar da ceia do Senhor, você aprenda a discernir o que significa mesmo esses elementos que nós oramos e pela fé nós tomamos posse disso na nossa vida. Não tente tomar por tomar, comer por comer, beber por beber, porque não tem efeito nenhum, se ele não tiver uma dimensão de santidade sobre isso.
Pastor, mas eu estou levando uma vida de pecado. Querido, não tem pecado maior a qual Deus não possa perdoar. Todos os pecados, Deus tem o poder de perdoar. Deus é quem perdoa pecado. Há um princípio na Bíblia de nós sermos curados desse pecado. Mas quem perdoa pecado é Deus. E o Espírito Santo está aqui nessa noite para perdoar as suas falhas, os seus erros e principalmente o seu pecado. Para que quando você participar da ceia, você vai participar da ceia com o seu coração puro, pedindo forças para conseguir mesmo ser liberto das tentações, do pecado e do fracasso que muitas vezes o inimigo tem tentado contra as nossas vidas. Amém? Antes de nós abrirmos o texto, eu queria que você curvasse a sua cabeça. Vamos orar mais um pouco. Pai querido, nós te louvamos por esse culto. Eu te agradeço por cada família representada. Diante desse culto, diante dessa mesa preparada para o Senhor, e acredito com muito carinho, muito zelo, muita responsabilidade, muito discernimento neste momento que nós estamos vivendo, nesse culto especial ao Senhor, eu te agradeço por essas famílias que aqui estão. Te agradeço por cada vida, cada coração que entrou por aquelas portas. Acredito, Deus, que se nós chegamos até aqui porque o Senhor tem nos ajudado. Acredito, Deus, que se nós chegamos aqui porque o Senhor quer nos tratar, o Senhor quer falar conosco. O Senhor quer, meu Pai, que nós saímos daquela porta mais que vencedores. Filhos mesmo, obedientes. Filhos, meu Pai, que buscam mesmo a presença de Deus constantemente. Não só dentro de quatro paredes, mas viva a presença de Deus em todos os lugares. Pai, então venha abençoar a tua igreja. Venha abençoar cada vida, cada lar representado aqui nessa noite. Faça desse culto para o Senhor, ó Deus. Pai, nós entregamos o nosso louvor a Ti. E acredito que de bom agrado o Senhor recebeu o louvor de cada um aqui, ó Deus. Porque sentimos aqui a Tua paz, a Tua unção e a graça de Deus sobre este lugar. Então fala conosco, Deus. Responde mesmo, meu Pai amado, muitas dúvidas dos nossos corações aqui. Começando pelo altar, pela minha vida. Eu desde já me coloco nas Tuas mãos, simplesmente como o instrumento do Senhor nesta noite. Fala conosco, Deus. Pai, nós tomamos posse agora de toda a autoridade delegada à igreja do Senhor Jesus. Mandamos embora daqui, em nome de Jesus, tudo aquilo que não provém do Senhor, não tem parte contigo. Nós expulsamos daqui todos os demônios. Nós expulsamos daqui, meu Pai amado, toda a obra maligna que se levanta contra a vida dos Teus filhos nessa noite. Pai, que o Senhor cerque essa igreja agora com fogo santo. Que o Senhor, meu Pai amado, venha agora trazer mesmo o alimento, a palavra rema, a palavra revelada, meu Pai, aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Abençoa, Deus. Fala conosco nessa noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, se nós pudéssemos imaginar, se você pudesse imaginar o seu valor, se você pudesse medir o quanto você vale, você vai ver que você é uma pessoa muito valiosa. Você vai entender, meu querido, que você vale muito. Você vai entender, querido, que pela sua causa, pela minha causa, há uma batalha, aonde essa batalha ela é travada mesmo entre anjos e demônios, para que eles possam ter acesso e te possuir. De um lado está todo o reino das trevas, querendo destruir tudo aquilo que Deus fez, querendo, meu amado, tocar naquilo que Deus tocou, querendo, meu amado, destruir os planos, os projetos que Deus tem para as nossas vidas. Do outro lado, meu amado, nós temos ali o céu, os anjos. Nós temos ali, meu amado, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, aonde tem feito uma igreja poderosa, uma igreja forte. Por isso que eu quero que você entenda que a sua vida ela é muito valiosa. Você, meu amado, tem um valor muito grande. Se você entender hoje um pouco do valor que você tem,
eu acredito que você vai levar a vida diferente da forma que você está levando. Se você, meu amado, deixar o Espírito Santo ministrar o seu coração para que você possa entender o quanto você é importante, o quanto você soma quando você está com Deus, o quanto, meu amado, você é uma pessoa tão amada, você é uma pessoa, meu amado, tão querida por Deus. Se você entender isso nessa noite, meu, eu acredito que você vai vir entender, você vai enxergar a sua vida de uma forma diferente. Amém. Muitas pessoas, querido, não vivem um padrão que Deus estabeleceu, não vivem uns princípios bíblicos que Deus estabeleceu para nós, não consegue, meu amado, ter uma paz, não consegue ter uma alegria, porque não se valorizam, se desprezam, acham, meu amado, que levam a vida como se a vida não tivesse valor algum. Eu quero que você saia daqui dessa noite consciente que a sua vida foi comprada a um preço muito caro. A sua vida ela não foi comprada por moeda, por dinheiro. A sua vida, meu amado, foi comprada pelo sangue de Jesus. Você já imaginou o Deus criador de tudo que você vê, desse ar que você respira? É criado, meu amado, criador desse tempo a qual nós vivemos, o Deus criador disso tudo. Ele pagou um alto preço pela sua vida. Ele pagou um alto preço, um preço, meu amado, de cruz. Um preço, meu amado, onde Ele se entregou ali, não olhando as nossas falhas, não medindo, meu amado, o que nós poderíamos render para Ele, mas Ele foi e se entregou por mim e por você, para dizer o quanto você é valioso, o quanto você, meu amado, é uma pessoa importante sobre a face da terra. Olha para o seu irmão, dê uma olhada de cima embaixo para ele, e fala assim: você é importante. Você é tão importante, querido, que Deus, Ele podia escolher os lugares mais lindos que Ele fez, que Ele formou, para morar. Deus, Ele podia, meu amado, morar nas estrelas, Ele podia morar na lua, Ele podia morar aonde Ele quisesse, mas Ele abriu mão de tudo isso, para vir morar dentro de você. Sabia que? Você já parou para perceber, meu amado, a importância da sua vida? Aonde você anda sobre essa terra, aonde nós comemos, nos vestimos, mas saber, meu amado, que um pedaço do céu, algo celestial, mora dentro de você. Olha para o seu irmão e fala assim: você é importante mesmo. Deus mora dentro de você. Querido, se nós começarmos a entender isso, se você começar a entender a sua importância, se você começar a entender o quanto você vale, o quanto você é precioso, o quanto você é amado, já vai fazer toda a grande diferença. Porque quando você entende que você é amado, como é gostoso ser amado. Eu amo a minha esposa, mas eu recebo dela também um amor tão gostoso. Por isso que cada vez mais, a cada dia que passa, eu amo mais ela. Porque a cada dia que eu a amo, eu recebo o amor dela. Então é muito gostoso ser amado. Como é gostoso, amado. Como é bom nós amarmos as pessoas que faz parte da nossa história. Você viu quanto que o inimigo tenta destruir a família? Porque ele sabe que no seio da família há um amor sincero. A família pode passar a luta que for, mas na hora da dificuldade você pode ver que se juntam para alguma coisa. Porque há um amor verdadeiro. Como é gostoso, meu amado, amar o meu filho. É gostoso amar meu filho. Apesar de eu não entender muito o meu amor, mas eu amo ele. Mas eu sei, ele sabe o quanto ele é precioso para mim. Querido, como é gostoso amar vocês. Igreja gloriosa. Como é gostoso amar a vida de cada um de vocês. Sabe por que
esse amor vai a cada dia aumentando, porque eu acredito, querido, que nós vamos morar numa eternidade. Juntos. Por isso que nós temos que manifestar esse amor uns aos outros aqui. Porque se nós, meu amado, lutarmos contra esse amor que Deus tem nos amado, como que vai ser lá em cima, querido? Onde que você vai ter que viver eternamente. A pessoa, minha esposa, tem que me aturar eternamente. Vamos estar lá. Ela vai me ver eternamente. A Bíblia fala isso. Que nós vamos lá nos conhecer. Então, querido, como é gostoso isso. Como é gostoso entender que nós somos amados. E você é amado de Deus. Você é amado de Deus. Amém? Falei tudo isso para que você entenda que você é um tabernáculo do Senhor. E nós vamos falar hoje do tabernáculo. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. O tema dessa noite é as 3 salas. Porém, o nosso grande objetivo é a sala do trono. O nosso grande objetivo é estar na sala do trono. Ezequiel, capítulo 37. Para frente de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel. Se você voltar de Mateus, você vai voltar mais alguns 12 pequenos livros e você vai encontrar Ezequiel. Ezequiel. Quem encontrou, diga amém. Amém. Alguma misericórdia que está procurando? Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel foi um dos profetas do cativeiro. Ele foi conterrâneo de Daniel. Ele viveu a velhice de Jeremias. Ezequiel, ele foi um daqueles que foi levantado no cativeiro. Ele é conhecido como o profeta do cativeiro. Ezequiel tem grandes experiências com Deus. Se você for meditar no livro de Ezequiel, você vai ver como que Deus falou o coração deste homem. Ezequiel 37, a partir do versículo 26. Põe o seu dedinho aí, vamos à leitura da palavra de Deus. Ezequiel 26. Amém? Farei com eles aliança de paz. Fala glória a Deus. Será uma aliança perpétua. Estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Olha que delícia. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santificou a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Amém, queridos? Queridos, se nós fôssemos estudarmos o tabernáculo, eu acredito que é um estudo muito longo. Teríamos que gastar aqui muitas horas para se estudar o tabernáculo, para falar algo, para que você entenda, conheça a simbologia do tabernáculo, como foi feito, da forma que foi feito, os seus utensílios, para que serve cada um, por que de repente uma porta é direcionada ao sul, ao leste, ao oeste, tudo isso tem uma grande simbologia. Então seria aqui um estudo mesmo para uma teologia profunda de nós estudarmos o tabernáculo e todos os seus utensílios. Mas hoje não é tanto o foco disso. Hoje é que eu quero que você entenda que o tabernáculo é você. Você é a morada de Deus hoje. Queridos, o povo de Israel, o povo que foi formado ali no cativeiro, no Egito, quando eles entraram ali pela vida de José, que foi um dos filhos de Jacó, que ele passou a ser governador no Egito, e logo depois
que ele estava governando o Egito, que ele se conserta com seus irmãos, que ele perdoa os seus irmãos, que ele se reconcilia com seu pai, traz o seu pai para o Egito. Naquele período, o povo de Israel, ele entrou no Egito pela porta da frente, convidado. O faraó, na época, ele convidou mesmo a família de Jacó e todos os seus filhos, que eram uma soma de 70 pessoas, a vir para dentro de Israel, para dentro do Egito. E ali o tempo passou, aquele faraó morreu, José morreu, tudo que José fez pelo Egito, através da presença de Deus, através do Espírito Santo, na vida de José, foi caindo ao esquecimento, e aí é um novo tempo no Egito. Aí aquele povo que era visitante, aquele povo que era visita, já passou a ser para eles uma ameaça. E Faraó, olhando aquele povo crescendo, se multiplicando, e uma nação forte, seus filhos lindos, bonitos, porque o povo de Deus é bonito, né, meu amado? Dá uma olhada no sermão, vê como é que ele é bonito, cara. O povo de Deus é bonito, Ricardo, o povo de Deus é bonito, cara. O povo de Deus é bonito, amado. E ali o Faraó começou a ver ali aquela nação se multiplicar dentro de uma nação. Sabe qual foi o medo de Faraó? Esse povo vai tomar nossa nação. Vamos fazer o seguinte, vamos escravizá-los enquanto ainda nós podemos, senão seremos escravos deles. E aí se mudou mesmo aquela decisão de Faraó, e ele passou a oprimir o povo. E o povo, aonde era bem-vindo, passou a ser escravo. E esse período dura 430 anos. E por 430 anos, meu amado, tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi ensinado por Abraão, tudo que foi se falado, caiu no esquecimento do povo de Israel. E o povo de Israel no Egito, ele aprendeu, meu amado, a ver os deuses que tinha no Egito. Ele via que os egípcios, eles adoravam deuses e tinha suas esculturas, suas imagens ali. O povo de Israel, eles perceberam isso. O povo de Israel, meu amado, eles aprenderam vendo que os egípcios adoravam imagens, adoravam deuses. Eles tinham ali votos, eles tinham um rito, eles criavam aquilo para adorar esses deuses. E o povo de Israel cresceu nesse meio. Deus veio, tirou esse povo, levou para o deserto, atravessou o Mar Vermelho, colocou as mãos sobre eles, colocava uma coluna de fogo durante a noite, uma coluna de nuvem durante o dia, e andava com este povo. Deus fez milagre no meio deste povo. Deus não deixou que faltasse a água, Deus não deixou que faltasse o pão, Deus não supriu a vida deles constantemente. Mas teve uma passagem, teve um período que esse povo, eles começaram a perder a referência de uma liderança. Quem era o líder? Moisés. Moisés foi o grande libertador. Moisés, meu amado, foi levantado por Deus justamente para tirar essa nação e formar um povo a qual Deus queria. Mas por um período da Bíblia, se você for estudar, você vai ver que Moisés sobe para ter um tete-a-tete com Deus. E Moisés ali fica 40 dias na presença de Deus, aonde Deus estava ali contando a história de Gênesis, porque Moisés escreveu Gênesis, mas Moisés não viveu no tempo de Gênesis. Moisés não viveu com Abraão, Moisés não viveu com Adão, mas foi Moisés que escreveu Gênesis. E se você for ler o livro de Gênesis, pelo seu conteúdo, pela sua riqueza, só alguém que viveu poderia relatar detalhes tão pequenos de uma história tão verdadeira. Como Moisés não viveu o Gênesis, Deus o relatou, porque Deus viveu o Gênesis. E Deus relatou para Moisés ficar escrevendo todo o livro de Gênesis que nós temos na Bíblia hoje. Então, querido, como Moisés ali era o líder daquele povo,
E por 40 dias aquele povo ficou ali à mercê. Se você for ler essa história, você vai ver que o povo perdeu a referência de um líder. Sabe a primeira coisa que eles fizeram? Foram criar um bezerro para adorar. Você já parou para perguntar por que eles criaram um bezerro? Você já parou? Já viajou na maionese? De vez em quando eu dou uma viajadinha na maionese. Eles tinham tanta coisa que eles podiam criar, mas por que eles criaram um bezerro? Sabe por que eles criaram um bezerro, querido? Porque quando eles saíram, na última praga, onde Deus pôs a mão, a última coisa que eles fizeram no Egito foi matar um cordeiro e pegar aquele cordeiro e passar nos umbrais da porta para que o espírito da morte não entrasse na casa dos israelitas, somente matasse os primogênitos dos egípcios. Então, quando eles estavam andando no deserto, sentiam a vontade de adorar, e eles olharam e pensaram, mas espera aí, como que deve ser Deus? Como que seria Deus? Na hora eles lembraram do cordeiro que foi morto. E eles imaginaram que Deus seria um bezerro. Você sabia? Você parou para pensar nisso? Porque eles não tinham ali como seria Deus, a forma que Deus era. A única coisa que veio, que quando eles foram libertos nas 10 pragas, o que eles mataram para comer e o sangue que eles colocaram no umbral das portas era de um cordeiro. E ali eles fazem um bezerro de ouro para adorar. Pela carência, meu amado, de se adorar a Deus, da busca a Deus. Eles olhavam no Egito, eles viam que eles adoravam deuses, homens, forma de meio homem, meio peixe, e eles adoravam isso. Então ali eles formam um bezerro e adoram o bezerro. Porque eles imaginavam que Deus fosse um bezerro, que libertou eles, que o espírito da morte não os levou, que poupou a vida deles. Então, querido, o que eu vejo nessa história aqui, que esse povo, eles não só estavam sem a referência naqueles 40 dias, como também Deus precisava habitar no meio deles. Por isso que Deus, depois desse acontecimento, Deus dá ordem a Moisés para fazer o quê? Um tabernáculo, aonde Deus vinha habitar no meio deles. Não precisa abrir, mas lá em Êxodo 25, 8 fala assim, ó, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Deus, meu amado, sentiu a necessidade de habitar no meio do povo. Por quê? Porque o povo sem Deus é um povo sem referência. Um povo, amado, que não tem um líder, um povo que não tem uma direção aonde seguir, é um povo que se desvia. Um povo, meu amado, que não tem, meu amado, um Deus que anda no nosso meio, o que seria de nós? Como que nós cuidarmos de vidas? Você acha que nós cuidamos de vida porque somos bonitinhos? Somos bondosos? Nós só cuidamos de vida um dos outros, que a palavra fala, cuidai-vos um dos outros, orai um pelos outros, tenham comunhão uns com os outros. Nós só fazemos isso pela unção de Deus, o Espírito Santo que habita em nós. Você só consegue ter um bom relacionamento com o seu irmão e crescer com ele dentro de um ambiente chamado igreja, pela presença de Deus vivo que se faz no nosso meio. Se não fosse a presença do Deus vivo aqui no nosso meio, nós não éramos bonzinhos. Se você pegar, meu amado, a inclinação do coração do homem, você vai ficar de boca aberta de ver como o coração do homem inclina para as coisas más, para as coisas erradas. Quando nós colocamos Deus no controle, mas um Deus vivo, que toma as nossas vidas no controle das suas mãos e nos guia, nos tornamos mais que vencedores. Então, querido, o que eu quero que você entenda é que Deus pediu para que Moisés fizesse o tabernáculo, para que Deus viesse habitar no meio do povo, para que viesse, meu amado, morar no meio do povo, para que viesse, meu amado, ter momento de adoração com este povo. E é sobre esse tabernáculo que eu quero falar com você nessa noite.
Porque Deus pediu para Moisés fazer o tabernáculo. Só que no livro de Atos, Deus enviou o seu Espírito Santo para morar dentro de nós. Deus pede para Moisés, construa o tabernáculo, com tudo que eu estou te dando, as direções. Depois de Jesus, Deus enviou o Espírito Santo para morar dentro de nós. É isso que eu quero que você assimila nessa noite. Que no êxito, Deus mandou criar o tabernáculo para habitar no meio do povo. No Novo Testamento, Deus decidiu morar dentro de você. A grande diferença, meu amado, é justamente essa. O que eu quero que você entenda nessa noite, que você hoje tem Deus habitando dentro de você. Nós não temos, meu amado, Deus a qual de repente achamos que está muito longe de nós. Ou não temos um Deus, meu amado, onde foi ensinado que é um velhinho que está cansado, sentado num trono muito longe, esperando o mundo acabar. Nós não servimos, meu amado, a um Deus aonde nós precisamos olhar e carregá-lo. Ou acender vela, meu amado, para que haja luz perto deles. Nós servimos um Deus que decidiu não morar mais no tabernáculo, mas decidiu morar dentro de você. Então você é importante porque você é o portador desse Deus sobre a face da terra. Pastor, mano, o que você está falando é verdade. A Bíblia fala que nós somos hoje templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala, meu amado, que eu e você, meu amado, somos morada de Deus. 1 Coríntios, versículo 3, 16, fala que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Você já parou para ver esse versículo? 1 Coríntios 3, 16. Que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Só que todo mundo, ninguém atenta para o versículo 17, que é o último versículo do capítulo 3. Onde fala, há daquele que destruiu o templo. Você já parou para imaginar, meu amado, se destruiu o templo, que é o corpo, o que sobrou para Deus destruir? O que sobrou para Deus destruir? Porque ele fala, há daquele que destruiu o templo do Espírito Santo de Deus. Há daquele que não tem zelo, não cuidar do Espírito, que não cuidar do templo, que não cuidar da casa de Deus. Hoje a igreja, querido, o que nós fazemos aqui, muito bonito, muito gostoso, é muito bom, é o habitar, é a casa de Deus, é onde nós nos reunimos para congregar, onde nós nos reunimos para crescer espiritualmente, onde nós nos reunimos, meu amado, para ter Deus, a entender que Deus habita em nós. Mas a igreja verdadeira, meu amado, é você. A verdadeira igreja não é parede. A verdadeira igreja, querido, não é um altar de sacrifício. A verdadeira igreja é você. Você é a verdadeira igreja. Alguém sabe aqui o significado de igrejas? Cantelli falou aqui. Saído para fora. Sabe o que significa a igreja? Saindo deste mundo. Saindo fora do mover deste mundo. O significado do nome da igreja. Então, querido, o que eu quero que você entenda hoje, querido, que nós precisamos entender que há uma responsabilidade com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. A palavra de Deus vai dizer em Efésios 2, 22, não precisa abrir. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada do Deus no Espírito. Efésios 2, 22, fala que nós somos edificados, nós fomos construídos, nós fomos, meu amado, colocados sobre essa terra para a morada de Deus. Deu para entender? Olha para o seu irmão e fala, você é um tabernáculo. Querido, sobre esse tabernáculo que eu quero falar com você hoje. Porque o tabernáculo, ele tinha 3 salas. É sobre essas 3 salas. Se eu esqueci do tema, o tema é as 3 salas nessa noite. O tabernáculo, ele tinha essas 3 salas. Ele tinha
o átrio, onde as pessoas ficavam e vinham. Depois do átrio, ele tinha o santo lugar, e depois ele tinha o Santo dos Santos. Para que você possa entender como era no Velho Testamento, ficava dessa forma. Vamos supor que nós aqui, a igreja, nós teríamos que ficar todo mundo do lado de fora. Aí vocês tudo lá vinha, confessava os pecados, trazia os sacrifícios, era feito o sacrifício ali. Ali na porta havia o altar do sacrifício. Sob esse altar era morto o cordeiro. Depois desse altar, depois desse sacrifício, o sacerdote, para nós entendermos hoje, de repente, o pastor, ele entrava no Santo dos Santos e prestava um culto a Deus diante do Santo dos Santos. E ele tinha, meu amado, acesso ele entrava no santo lugar e no Santo dos Santos. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Então ele tinha o sacerdote que entrava no santo lugar e o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos. Jesus, ele foi esse, o Santo dos Santos. Ele que foi que inaugurou, que abriu para nós a porta, que rasgou o véu. Então o que eu quero que você entenda é que era justamente desse jeito. Havia 3 pavilhões, havia 3 salas. O que eu quero que você entenda nessa noite, amado, é que em sala que você está vivendo hoje. Hoje nós vamos ver aqui algumas coisas dessas salas. E eu quero que você entenda que sala que você reside hoje. Aonde você está parado. Hoje nós temos olhado para a igreja do século XXI, uma igreja gloriosa, uma igreja onde Deus habita no meio, não habita no meio, Ele habita dentro de nós. Uma igreja viva. Mas às vezes as pessoas não se encontraram. E aí você vê uma grande parte hoje morando em algumas salas. Mas você vai entender que a última sala é a melhor delas. Queridos, o átrio, ele era feito ali o sacrifício dos animais. Ele representava o sacrifício de Cristo na cruz, Jesus. E é chamado de o caminho. O átrio representa o caminho. O átrio, meu amado, representa onde as pessoas entendem que há um caminho, que há uma direção, aonde nós temos que seguir. Há um caminho. O que eu quero que você entenda, querido, que há uma grande diferença para as pessoas hoje entre o caminho e um caminho. Há uma grande diferença. As pessoas hoje, elas querem, meu amado, um caminho. As pessoas hoje, elas preferem andar por um caminho que conduza elas a qualquer lugar, principalmente se dê prosperidade, se leva ao céu, se leva a Deus. As pessoas hoje, meu amado, elas preferem ter um caminho. E quando você fala que existe um caminho, você dá margem para muitos outros caminhos. Mas o átrio, ele representava o caminho. O único caminho. Não existe nada que te possa levar a Deus se não for o caminho. Pastor, mas tem muitos caminhos que as pessoas criaram. Mas nos que nos levam a Deus, existe só um caminho. Mas é a Bíblia que diz isso, não sou eu. A Bíblia que fala isso. A Bíblia fala, meu amado, lá em João 14, 6, que respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a primeira sala ali do povo, do tabernáculo, que somos nós, é o átrio. O átrio, querido, nós temos que entender que o átrio é onde que vive a multidão. O átrio, querido, é aonde que vive as pessoas que querem o caminho.
Por que que muitos cristãos hoje, querido, não conseguem ter um nível de intimidade com Deus? Não conseguem ouvir a voz de Deus? Vive fazendo, meu amado, de repente, às vezes, loucuras da vida. Sabe por quê, querido? Porque decidimos morar no átrio, aonde há multidão. Você sabe qual é o erro que você corre de querer viver no átrio? De só enxergar o homem. Porque no átrio há uma multidão. No átrio há pessoas boas. No átrio há pessoas ruins. No átrio são pessoas, meu amado, que estão de todas as formas querendo ser livre do pecado, da culpa, da acusação. Então tem muitos cristãos hoje, meu amado, que estão na igreja, mas continuam na sala do átrio. Continuam vivendo na multidão. Qual é o desejo de Deus? Salvar todo esse povo aí fora, querido. O desejo de Deus é tocar no coração, converter o homem. Deus não tem desejo que a pessoa vá para o inferno. O maior desejo de Deus, meu amado, é que o homem se salve, se arrependa. A palavra que fala isso. Mas sabe o que tem acontecido, querido? O átrio tem nos apontado viver no meio da multidão. E no meio da multidão você ouve muita murmuração, querido. Você ouve muita coisa ruim acontecer. Eu não sei você, mas você viu como que tenta se contaminar a igreja? Às vezes você está vendo ali um jornal, e às vezes passa ali algo assim, o cristão fica irado com certas reportagens que aparecem ali. Pai estrupando filho, filho matando pai, mãe jogando seus filhos no rio, mãe matando seus filhos no aborto. E você sabia que aquilo às vezes dá uma ira dentro de nós? Eu tenho certeza que você é ser humano como eu. Se você pegasse uma dessas pessoas, você não ia orar por eles. Se você pudesse, você ia descer o pau, como todo mundo ia fazer. Porque é a lei dos homens. É a lei dos homens. É a lei das pessoas, meu amado, que entende que precisa de um caminho. Tem muitas pessoas na igreja, meu amado, que só estão no caminho, só no átrio. Vivem só este estilo de vida. Não consegue, meu amado, ver as promessas, não consegue ter uma intimidade com Deus. Vive só uma vida para esta vida. Você parou para pensar nisso? Tem pessoas que vivem a vida só para esta vida. Tem pessoas, meu amado, que quando se fala que vai haver um arrebatamento, que Jesus vai buscar a igreja, que Jesus foi preparar uma morada, que Jesus, meu amado, já tem a cidade santa, a Nova Jerusalém. Para certas pessoas, tanto faz. Porque vive no meio da multidão. E na multidão você vê o homem. Na multidão é muito falatório. Na multidão não tem santidade, meu amado. Na multidão não tem intimidade com Deus. Se você é o tabernáculo de Deus, qual é a sala espiritual que você está vivendo hoje? No átrio? Levando uma vida de sacrifício? Levando uma vida dura? Levando uma vida que não consegue ter um padrão? Levando uma vida que não consegue abandonar o vício, que é escravo do vício? Levando uma vida, meu amado, que não consegue entender as coisas espirituais? É o átrio. É o populacho. É a multidão. Mas estão atrás do caminho. A segunda sala, querido, que eu quero que você entenda nessa noite, é o lugar santo. E Jesus fala que é a verdade. Você sabia, querido, que tem muitos cristãos verdadeiros, e eu falo para você que são pessoas verdadeiras. São pessoas, meu amado, que lutam contra a tentação, que lutam contra o pecado, mas não conseguem ser libertos. São pessoas verdadeiras. São pessoas, meu amado, que conseguem até chegar no lugar santo. Conseguem entrar, estamos aqui no lugar santo.
consegue confessar seus pecados, consegue, meu amado, de repente estar aqui em meio à adoração, falar uma verdade para Deus, consegue glorificar a Deus, mas não consegue mudar de vida. Sai pelas portas, meu amado, e não sabe separar o que é mundanismo, o que é igreja, o que é uma vida de santidade, não consegue. Sabe por quê, meu amado? Porque só querem morar na sala do lugar santo. Não é muito gostoso vir para a igreja? É muito bom, querido. Mas que eu posso falar para você que 4 paredes não muda ninguém. Estarmos aqui, meu amado, todos os domingos, estarmos aqui todas as quinta-feiras, estarmos na célula, eu não posso bater no peito e falar que vamos para o céu, porque cada um vai prestar conta de si mesmo. Cada um, meu amado, no dia que chegar diante de Jesus, vai ter que prestar conta de si mesmo. Então tem muitos, meu amado, que querem viver no lugar santo, querem buscar a verdade, porque sabem que a igreja é a verdade. Consegue olhar os cristãos e falar, esse povo é diferente, esse povo está indo por algum caminho diferente. Mas quando vem para a sala do santo do lugar, não consegue viver a verdade. Eles até querem a verdade, mas não querem o verdadeiro. E João 8,32 fala o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É no lugar santo que você vai conhecer a verdade. É no lugar santo que você vai conhecer, meu amado, quem verdadeiramente é Jesus na sua vida. É no lugar santo que você vai para se confessar, para se entregar, para abrir seu coração para Deus. É no lugar santo. 3 pontos aqui nos ensina na sala do santo lugar. Primeiro que nessa sala você tem que ter uma posição e você tem que ter uma postura. Se você, meu amado, de repente hoje está vivendo só na sala do santo lugar, eu quero dizer que você tem que começar hoje a buscar uma postura e um posicionamento diferente. Não é só uma postura dentro da igreja, não é só uma postura dentro do lugar santo, mas é uma postura onde você habitar, com quem você falar, as pessoas olhar e ver que verdadeiramente você é diferente. Porque é triste quando você fala com um cristão que você nem sabe que ele é cristão, porque tem um vocabulário pesado, uma fala totalmente diferente daquilo que nós vimos a Bíblia nos ensinar, um posicionamento e uma postura totalmente diferente. Então, querido, o que eu quero que você entenda nessa noite é justamente que sala que você está vivendo. Se você estiver no átrio, querido, eu vou te falar uma coisa, pula para dentro da porta hoje. Sai do meio da multidão, querido. Vem para onde você pode mudar a sua vida, vem para a verdade, porque a verdade vai te libertar, mas quando chegar nessa sala da verdade, entenda que tem que ter postura e posicionamento. Tem que ter postura e posicionamento nessa sala. Por que nós não mudamos, meu amado? Porque não temos posicionamento diante das coisas que vêm contra nós. Pastor, mas tem muita coisa que é muito bom que vem para o meu lado. Põe na balança, querido, vê onde vai te levar essas coisas boas. Você vai ver que o pecado vai te arrastar para o inferno. Você vai ver que o pecado vai te destruir. Mas o pecado ele não vem bonitinho, o pecado não vem, meu amado, maquiado. O pecado ele vem, meu amado, com uma voraz de te levar para o inferno. E eu quero que você entenda nessa noite, daqui a pouco nós vamos participar de um ato tão maravilhoso, tão gostoso, tão rico diante de Deus. Mas se você tem que perceber a sala que você está vivendo hoje, porque Deus vai te chamar você hoje para uma sala diferente, a qual eu acho que você faz muito tempo que não faz parte dessa sala. Aonde de repente você só já ouviu falar dessa sala, mas essa sala no tabernáculo existe.
E se o tabernáculo é você, essa sala existe sobre a sua vida. Mas está na hora de nós tomarmos uma postura. Outra coisa que nós aprendemos no santo lugar é que é um lugar de morte. É morte para uma vida de pecado. Morte para uma vida de engano. Morte, meu amado, para uma vida, meu amado, de dupla face. E um ressurgir maravilhoso para Cristo. Um andar verdadeiramente com Jesus. Viver, meu amado, no santo lugar, você tem que ter postura, posicionamento e entender que é lugar de morte. Tem que matar os desejos carnais todos os dias. Você pensa que nós não temos que lutar contra os desejos carnais? Você viu o que fala lá em Gálatas 5:19? Ali fala dos frutos e fala dos desejos carnais. Vai olhar lá a lista que tem ali, os desejos carnais. Antes de você conhecer o fruto do Espírito. Tem uma relação de coisas boas lá, é o fruto do Espírito. Mas se nós não matarmos o nosso desejo carnal, se nós não levarmos todos os dias a nossa vida para a cruz, querido, não espere para amanhã, leve hoje, crucifique o seu velho homem, a sua velha mulher, hoje na cruz. E nasça para Jesus de uma forma diferente. Porque às vezes, querido, muitos estão querendo viver no átrio, muitos estão querendo só viver no lugar santo. Sabe por quê? Que é bom viver no lugar santo. No lugar santo, meu amado, o povo é bonito, o povo é lindo, os nossos jovens são lindos. É no lugar santo, meu amado, que você vai encontrar isso. Vai lá fora para você ver o preço que é para ser linda. Vai lá fora para você ver o preço que se paga para ser reconhecido na sociedade. Aqui no lugar santo não. Aqui você é amado. Aqui você tem comunhão uns com os outros. Aqui você é o filhinho do papai. É no lugar santo. É na verdade. Só que é na verdade que nós temos que viver. Você viu a primeira parte da armadura de Deus? Cinturão da verdade. Não adianta você ir para a guerra sem o cinturão da verdade, meu irmão. Tem muito cristão aí lutando, segurando as calças e apanhando o diabo. Porque não sabe, se não consegue segurar o escudo da fé, não consegue segurar a espada, porque a calça está caindo, porque não tem o cinturão da verdade. E aí vem para dentro, pastor, levei uma surra do diabo. Não aguento mais a minha conta financeira, estou arrebentado, levo uma surra todo mês. Sabe por que você está segurando a calça? Filho, abre esse aqui, para mim está acabando. Glória a Deus. Amém? Mas viva na verdade. E por último, querido. O B, o C. No santo lugar tem o sangue derramado, o resgate, o valor para as nossas vidas. Você vai encontrar na verdade. Você vai encontrar no santo do lugar. No santo, né? No lugar santo. Que é a verdade. Então, primeira sala, o átrio, onde todo mundo fica do lado de fora. Segunda sala, o santo lugar, a verdade, que é onde nós vivemos. Agora, querido, Jesus rasgou esse véu. Jesus, meu amado, escancarou as portas. Não precisa mais ninguém ficar no átrio. Não precisa mais ninguém, meu amado, ficar no santo lugar. Sabe aonde Deus te quer? No santo dos santos. Quando Jesus, meu amado, deu o último suspiro naquela cruz por mim e por você, o véu se rasgou de cima embaixo. Hoje nós não precisamos mais, meu amado, ter receio de entrar no Santo dos Santos. Sabe onde é o Santo do Santo? A sala do trono. Sabe por que Deus te chama para o Santo dos Santos, querido?
Porque o Santo do Santo, querido, é um lugar que você não precisa de sacrifício. É um lugar, meu amado, que você não precisa tentar surpreender Deus. No Santo do Santo é quem você é. No Santo do Santo, meu amado, Jesus em sua morte rasgou de cima embaixo o véu. Não só Jesus foi feito sumo sacerdote, entrou por nós no céu, como rasgou esse véu e nos deu completamente acesso ao próprio Deus. Só que, meu amado, a realidade de muitos cristãos é justamente essa. Por quê? Porque às vezes nós nos batemos num versículo lá em Mateus 7,14, fala que porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E o Santo do Santo é a vida. O átrio é o caminho. O santo lugar é a verdade. E o Santo do Santo é a vida. Aleluia. É difícil entrar por essa porta, mas essa porta é que te dá vida. Amém. Não é fácil, meu amado. Para entrar nessa porta, para entrar nessa sala, para habitar nessa sala, tem que haver o quê? Santidade. Você sabe qual é a única chave que abre essa porta dessa sala? Santidade. O que a palavra fala? Sem santidade jamais veremos a Deus. A chave que vai lá na porta para entrar na sala do Santo, santidade, querido. Intimidade com Deus. Hoje é tempo de nós começarmos a viver isso. Se você é o sacerdote, se você é um tabernáculo, querido, e você entendeu que você é templo do Espírito Santo de Deus, eu te pergunto, que sala que você está vivendo nessa noite? Que lugar que você está vivendo nessa noite, querido? Que posicionamento que você está querendo? Se você é o tabernáculo, querido, você já passou pelo átrio, você já passou pelo lugar santo. Vem habitar no Santo dos Santos. Sabe o que acontece, querido? No lugar santo nós conseguimos ouvir melhor a voz de Deus. Lá no átrio é muito falatório. Lá no átrio há muita murmuração. Lá no átrio, meu amado, eu consigo ver o homem. Lá no lugar da verdade, meu amado, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ter uma postura. No Santo do Santo, Deus fala com você e você entende. Por que muitos, meu amado, vivem uma vida errada, não conseguem nada na vida, nada dá certo? Porque estão vivendo no átrio. Venha viver no Santo do Santo, na intimidade com Deus. Venha buscar, meu amado, a sua direção em Deus para ver como que você vai ter uma vida e uma postura diferente. Nós temos que entender, meu amado, por que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Sabe por que você precisa ouvir a voz de Deus? Porque em Provérbios 16:1 fala, ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta vem da língua do... Se você não ouve a voz de Deus, como é que você vai saber que esses planos são bons? Por isso que você vai entrando em qualquer plano, de qualquer jeito, de qualquer forma, e achando que é de Deus. Mas busque Deus, busque uma santidade com Deus. Decida hoje morar no Santo do Santo, na sala do trono de Deus. Viva essa sala dentro da sua casa. Viva essa sala onde você está. Mas viva na presença de Deus, querido. Viva uma postura na presença de Deus. No Santo do Santo, meu amado, é você que faz a diferença, não é o carro que você tem. No Santo do Santo não é o dinheiro, não é o carro, não é a sua casa que faz diferença. No átrio pode até fazer. No átrio as pessoas podem olhar que você tem um belo carro, uma bela casa, belas roupas. Mas no Santo do Santo nada disso tem valor. Porque no Santo do Santo a única coisa que tem valor é a sua vida. É você, a única coisa que tem valor é no Santo do Santo. No átrio, meu amado, no átrio você tem que prestar conta disso. No Santo do Santo você é medido pelo que você é. E você é mais que vencedor. No Santo do Santo, meu amado, você é morada do Deus Altíssimo sobre a face da terra. Mas você tem que entender isso, querido. Você tem que entender que sala que você está morando hoje.
Porque é no Santo dos Santos que faz a diferença. É na vida que faz a diferença, querido. O caminho, o átrio. A verdade, o santo lugar. E a vida, vida eterna, no Santo do Santo. No trono, aonde você fala com Deus. Aonde Ele ouve a sua voz. Aonde Ele fala e você ouve a voz de Deus. Aonde você não é enganado. No átrio, você precisa de sacerdote. Ora por mim. Vê se Deus tem uma palavra para mim. Já viu pessoas fazerem desse jeito? Tira uma palavra aí para mim. Porque você está vivendo na sala do átrio. Mas vai viver na sala do Santo do Santo. Você tem um tete a tete com Deus. Você fala, Ele te ouve. Ele fala e você obedece. Amém? E o que está faltando hoje para muitos cristãos, meu irmão, é entender em que sala que você está habitando hoje a sua vida espiritual. Se você estiver pensando que você está no átrio, na porta, eu te convido hoje a você passar sim pelo santo lugar, viver a verdade, se arrepender, morrer mesmo uma vida de pecado, mas venha habitar no Santo dos Santos. Venha habitar onde Deus pode mudar e transformar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Para nós encerrarmos, eu queria que você abrisse Romanos capítulo 12. Renan, conseguiu a música, filho? Vai dar certo? Vamos tentar. Romanos capítulo 12. Para você entender, meu amado, o que te espera no Santo do Santo. Romanos capítulo 12, quem encontrou, diga amém. Amém. O versículo 1 fala: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que delícia. O versículo está falando que nós temos que apresentar os nossos corpos, que é a morada de Deus, para um culto, aonde você estiver, um culto racional a Deus. Agora, olha o versículo 2, o que ele fala. E não sabeis, e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, querido, é que você passe pelo átrio. A agradável é que você viva no santo lugar. Mas a perfeita vontade de Deus é que você viva no Santo dos Santos. No esconderijo do Altíssimo. Você viu o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe por que para muito é um esconderijo? Porque o único mapa para esse esconderijo chama-se santidade. Aí você vai encontrar o esconderijo do Altíssimo. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Eu quero orar com você antes de nós tomarmos a ceia. E a minha pergunta na oração é uma só. Em que sala que você está habitando hoje? No átrio? No meio do povo? No meio deste mundo tenebroso? Na porta? Ou você foi um pouco corajoso e já entrou no lugar santo, um lugar verdadeiro, um lugar de sacrifício, um lugar de arrependimento? Mas eu quero, meu amado, que nessa noite você experimente algo diferente com Deus. Eu não sei quanto tempo faz que você não tem visitado o Santo dos Santos. Pastor, eu estou passando muita luta. Estou passando uma dificuldade muito grande. Estou passando, de repente, pelo pior momento da minha vida. Mas nada nessa vida pode te impedir de você entrar nessa noite no lugar no Santo dos Santos,
na sala do trono.